É por isso que a oposição não acredita nos números do governo. Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV desta segunda-feira, dia 22 de julho de 2019. E o que nós vamos ver hoje no nosso programa é com relação a essa tentativa da oposição ao governo do estado de Mato Grosso, de anular o decreto de calamidade financeira que foi prorrogado para mais 120 dias. Mas antes, nós vamos aos melhores anunciantes aqui do nosso site. É só olhar pra frente, Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. É só olhar pra ver que Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Tem obra aqui, obra ali, obra acolá, a cidade está mais limpa, você pode confirmar. Terminais, estações de ônibus chegam em todo lugar, com o asfalto novinho, o avanço não vai parar. Tem praças, parques, é chegar e aproveitar, com o HMC Saúde vem pra humanizar. Quem esperou não vai mais esperar, a cidade é do povo, povo em primeiro lugar. É só olhar pra frente, Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. É só olhar pra ver que Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Como vocês acompanharam na semana passada, o governo do estado de Mato Grosso acabou prorrogando o decreto de calamidade financeira, alegando uma série de questões, dentre elas a falta inclusive de pagamento de fornecedores, como o SAMU, por exemplo, em áreas específicas como o SAMU e determinadas outras áreas. Mas essa leitura que o governo faz, de certa forma, não está convencendo, os argumentos que o governo está utilizando não está convencendo a oposição. Tanto é que na semana passada, Lúdio Cabral e outros deputados, o Valdir Barranco, por exemplo, já tentou, de certa forma, anular essa prorrogação de calamidade financeira do Estado, alegando que o Estado não está tão quebrado assim. Que logo no começo do ano, quando foi prorrogado o primeiro decreto de calamidade financeira, tudo bem, era um movimento de transição, saía um governo, entrava o governo Mauro Mendes, passou. Mas agora não existe justificativa nenhuma para que esse projeto, para que esse decreto seja prorrogado para mais 120 dias, segundo a oposição. Onde é que eu quero chegar com essa análise que eu faço com vocês? Mauro Mendes, logo no começo do governo, tentou implementar o Pacto do Mato Grosso e algumas ações foram feitas para tentar melhorar o caixa do Estado. Vinha numa linha, nessa tentativa de aumentar a receita e diminuir despesa. E, de certa forma, conseguiu. Mas, segundo o governo, ainda não foi o suficiente para poder arcar com as despesas, até porque a dívida pública, a dívida do Estado com fornecedores, com uma série de coisas, ainda é muito alta e por esse motivo acabou prorrogando esse decreto de calamidade financeira. A questão é o seguinte, o Estado nunca vai oxigenar as suas contas se ele ficar pensando apenas na forma, ou seja, alegando que o problema está principalmente na folha salarial. Eles alegam que boa parte das despesas do Estado, e tem razão, é por conta do pagamento de funcionário, do servidor que seja, né? Mas se esquecem que boa parte desse dinheiro, aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões de reais, são repassados aos poderes. Você tem poder aí que repassa por meio do duodécimo, que recebe praticamente 500 milhões de reais, no caso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O Poder Judiciário recebe 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? Enfim, aí eu lhe pergunto, apesar desse volume, dessa verba, que é um dinheiro consistente, que é muito dinheiro que, a meu ver, vai para os poderes, que tem autonomia, que tem independência, o governo em algum momento pediu ou de certa forma cobrou desses poderes, né? Ou tentou de certa forma fazer até o momento, como estão fazendo outros governadores do Brasil todo, uma tentativa de redução do duodécimo. No governo Pedro Táxi foi feita uma redução do duodécimo e agora
é um momento bastante interessante e oportuno para que o governo Mauro Mendes possa sentar com os representantes da Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia Legislativa, né, sentar com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Defensoria Pública e estudar em conjunto uma forma de fazer um repasse dentro das condições do Estado. O Estado passa por dificuldade, apesar da oposição não acreditar nisso, né? Mas é preciso que esses ajustes sejam feitos. Como é que esses ajustes podem ser feitos? Toda instituição, todo governo tem despesas obrigatórias e despesas discricionárias. Pois bem, existe alguma iniciativa por parte do governo do Estado de Mato Grosso no sentido de pedir aos poderes, tudo bem, que é constitucional, eles têm o repasse deles, né? Que pode ser até um percentual, não precisa ser pelo teto, pode ser até um percentual. Mas já existe alguma tentativa do governo do Estado de poder negociar com o governo a possibilidade de se fazer um repasse menor e dentro desse repasse menor fazer com que os poderes apresentem um plano de contenção de gastos ao governo do Estado de Mato Grosso, ou até mesmo um plano de justificativa de aplicação desses recursos, né? Para onde que está indo esse recurso? Para justificar o repasse de 1 bilhão e 400, para justificar o repasse de 500 milhões de reais à Assembleia Legislativa. Será que não existe a possibilidade de um poder judiciário, por exemplo, desenvolver internamente um plano de contenção de gastos, né, voltado principalmente para as despesas discricionárias, não as despesas obrigatórias, mas as despesas discricionárias, aquelas despesas com cursos, com treinamento, com viagens, né, com excessos muitas vezes que acabam acontecendo dentro do próprio Tribunal de Justiça, dentro da própria Assembleia Legislativa. Porque veja bem, se o governo em conjunto com esses poderes, né, cobrar dos poderes um plano de eficiência, um plano de gestão que tem um foco na contenção de despesas, aliando a isso aos valores que são repassados atualmente aos poderes, né? Vamos supor que os poderes, no caso da Assembleia Legislativa, de 475 milhões de reais, né, possa ter uma compensação inflacionária disso em 2019, né? Repasse apenas o que foi da inflação, mas além de fazer o repasse do duodécimo, que é constitucional, fazer com que esses poderes justifiquem a aplicação desses valores. Para onde é que está indo este valor? Né? Além disso, né, de agir com transparência com o governo do Estado, entregar ao governo do Estado um plano de contenção de despesas. Um plano que possa cortar, sobretudo, as despesas discricionárias. Se você cortar despesas discricionárias dentro das instituições, dentro dos poderes, dentro do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a máquina fica mais leve. A máquina trabalhando mais leve, sobra dinheiro para poder fazer investimentos no Estado, na área da educação, na área da saúde. Esse raciocínio é um raciocínio simples de um professor, né, que está tentando achar um caminho para o Estado. Porque se não for dessa forma, o Estado vai querer cada vez mais tributar cada vez mais. Cobrar mais tributos, justamente de quem? Do consumidor final, do setor produtivo. Aí vai cobrar 27% de energia, tantos por cento do comércio, tantos por cento da indústria, tantos por cento do agronegócio. Aí o saco é sem fundo, não vai dar nunca. Tá entendendo? Governo competente é aquele que acha uma saída dentro dos números que tem, dentro daquilo que ele arrecada. Eu já disse por várias vezes aqui no programa Opinião TV que o Estado de Mato Grosso não tem problema de arrecadação. O problema é que o que se arrecada é muito mal gasto, né? Se o Poder Judiciário pede hoje de duodécimo 1 bilhão e 400, tem direito constitucional de 1 bilhão e 400 de duodécimo, beleza, mas para onde que está indo esse dinheiro? O governo tem e sabe para onde vai esse dinheiro? Será que é tudo isso que o Poder Judiciário precisa mesmo? Um Tribunal de Contas, por exemplo, 375 milhões de reais para um Tribunal de Contas. Você acha que um Tribunal de Contas precisa de tudo isso? Assembleia Legislativa, 475 milhões de reais. Um orçamento praticamente maior que o orçamento de Várzea Grande. Lembrando que Várzea Grande precisa ter prestação de serviço na área da educação, educação pública, municipal, saúde pública. A Assembleia não precisa gastar com nada disso.
Para onde é que vai todo esse dinheiro? Não adianta você ter um poder hoje, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público que seja, a Assembleia Legislativa, que quando dá sobras, no caso da Assembleia, compra ambulância. Isso não é papel da Assembleia Legislativa. Né? Não tem que dar sobras. Tem que ser justo a coisa, tem que ser perfeita. Porque se não for justa, se o valor de despesa e receita, se o repasse do 10º não for justo, não for bem na ponta do lápis, bem na ponta da caneta, dentro das reais necessidades, sem nenhum tipo de excesso nos poderes, vai dar sobra. Vai dar sobra. Aí essa sobra, o poder tem que arrumar justificativa para gastar. Aí ele cria um auxílio daqui, ele cria um auxílio livro, para poder dar livro, com 2 parcelas de R$7.000 para membros do Tribunal de Justiça, membros do Tribunal do Ministério Público. Tá entendendo? Ah, sobrou 20 milhões. Ah, vamos criar um fundo aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Para poder justificar o gasto. E a sociedade passando dificuldade. Porque é justamente essa sobra de 20 milhões que dá na Assembleia, essa sobra de 100 milhões que dá, por exemplo, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal de Contas, é o que está faltando na saúde, é o que está faltando na educação. O bem maior é o bem comum, né? Nós trabalhamos para que a sociedade possa ter melhor qualidade de vida, pode ser próspera. Se nós não adianta nós termos poderes ricos com dinheiro em conta. Ministério Público rico com dinheiro em conta. Tribunal de Justiça rico com dinheiro em conta. Não adianta isso. Se a sociedade está vivendo à míngua. Se a sociedade não tem saúde com qualidade, não tem educação com qualidade. Se as contas não dão conta de pagar um direito de professor. Está entendendo? Então o raciocínio é simples. Quer revogar decreto de calamidade financeira? Eu não vejo problema nenhum nisso. Agora prova que o Estado está quebrado. Aquele fluxo de caixa que o governo Mauro Mendes ia publicar diariamente, cadê? Está publicando? É por isso que a oposição não acredita nos números do governo, né? É por isso, porque não existe transparência. Para a oposição, o governo não está quebrado, o governo tem dinheiro suficiente para pagar exatamente professor e um monte de gente. Então é isso. O decreto está aí, foi prorrogado, né? E a leitura que eu faço hoje do Opinião TV é com relação a isso, tá bom? Uma excelente semana a todas e até o nosso próximo Opinião TV. Vale a dica de hoje. Até mais.